Não, eu ia comentar, o engenheiro, no fundo, a minha definição, né? O pessoal pergunta, o que faz um engenheiro? Na verdade, ele é um profissional que ele usa, através dos conhecimentos de físicos, físico-químicos, e aplica isso numa solução. Né? E às vezes, não só isso, né? Mas assim, porque aí quando você falou de logística, né? Eu fico pensando nos nossos amigos, os engenheiros de produção, né? Uhum. Serão engenheiros de verdade, né? A gente sempre brinca, são engenheiros de verdade? São, será? Mas no fundo é isso, são estudos, são campos de estudo, mas que no princípio a gente está usando soluções, olhando fenômenos físicos, físico-químicos às vezes, e aplicando isso numa solução. Então, eu como engenheiro mecânico, eu posso usar, por exemplo, vou tentar transferir a energia físico-química de um combustível para transformar, que é a potencial química, em cinética, e ali eu tenho um motor, talvez. Né? O engenheiro civil, né, que é o caso, vai olhar, por exemplo, a estrutura para você fazer uma edificação, ou uma rodovia, vai pavimentar, um túnel, vai escavar, qual a técnica que você vai fazer. O engenheiro eletricista, o elétrico. Pô, aí tem um campo enorme. Tinha uma época que tinha a moda do engenheiro de telecomunicações. Pô, esse cara, ele vai pegar as matérias mais escrotas e difíceis da elétrica, que são eletromagnetismo e tudo mais, que envolve muito cálculo, e vai aplicar isso. Só que assim, aí dependendo da área que você vai utilizar esse conhecimento, engenheiro naval, engenheiro nuclear, pô, cara, você vai usar aquele conhecimento e transferir numa solução prática que vai trazer, digamos assim, essa solução, um conforto para a humanidade, digamos assim. E não só isso, né? Porque você passa um período da sua vida ali criando uma metodologia de resolução de problemas. Então, quando você está aplicado a uma área completamente diferente da engenharia, você pode utilizar a mesma metodologia, que, na verdade, resolver um problema você tem uma série de incógnitas, algo que você tem que resolver. Como que eu vou fazer isso se encaixar para chegar no resultado que eu quero? Então, eu já tive, né, ao longo da minha carreira, eu já tive que resolver inúmeros problemas que não eram de matemática nem de física. Conflito entre colegas, colegas chorando dentro do ambiente de trabalho. Isso ninguém te ensina na faculdade, muito menos na aula de física. Então, e aí, como que eu vou transformar aquilo que eu tenho de fato, né, de conhecimento, para resolver esse problema que eu tenho na mão aqui agora? O engenheiro, eu vejo que ele tem essa metodologia de resolução de problemas. E é um ponto que você fala também, que muita gente fala, engenharia, a gente pega muita parte de física, parte de matemática, parte de química. Só que, normalmente, os nossos clientes, as pessoas, né, que é o nosso convívio, a engenharia lida com pessoas. Isso. Então, você tem que saber lidar com pessoas também. E eu falo que é um dos problemas da engenharia, você saber lidar com pessoas. É saber se comunicar bem, né? Eu sempre levanto a bola também, que tem um estudo do PMI, que ele fala... PMI é gestão de projetos, isso, galera. É Project Management Institute. Isso aí. Eu fui, uma época fui certificado, não vale a pena pagar mais, porque eu já estava... No meu caso, não valia a pena, porque eu não trabalhava com projeto. Aí você pega das pesquisas que eles fizeram, um dos maiores problemas da engenharia é a falta de comunicação. Ou seja, a engenharia em si, né, os conceitos que você tem, as informações que você tem, não é o problema. O problema é como você vai se comunicar, como que você vai passar essa informação. Então, hoje o problema da engenharia são pessoas. Então, a engenharia ela precisa se desenvolver mais nesse contato, nessa comunicação com as outras pessoas. Desculpa, Diego, eu acho bonito que você falou isso. Às vezes o problema é pessoas, porque tem soluções que não tem como, você vai ter que administrar esses conflitos, as pessoas, mas às vezes a solução é eliminar as pessoas. Aí como você faz? Você robotiza o teu processo, você automatiza. É uma saída para você não colocar as pessoas em todas as etapas de processos, né? Mas é um ponto, né? Mas você pega na cadeia... A culpa é nossa. Você pega na cadeia gerencial, por exemplo, existem as tomadas de decisão. E que normalmente a gente pode automatizar, colocando algum algoritmo para trabalhar em cima disso, mas querendo ou não, essas tomadas de decisão acabam sendo de gerenciamento do dono e tudo mais. Então, esse gerenciamento de conflitos, ele é importante também. É por isso que a engenharia é um apanhado de tudo, né? É um conglomerado de informações, só que, querendo ou não, o cliente final é uma pessoa. Você vai Esse negócio da comunicação que você falou, cara, hoje olhando para trás, lembrando da minha faculdade, eu tive amigos
que eram gênios. Gênios. Mas não tinha capacidade de conversar 1 hora com uma pessoa. Espumava. O cara, eu ia, juro por Deus, eu morava numa república com 10 pessoas. Dava 2 semanas antes das provas, eu fazia minha malinha, ia pra casa do cara, que era na outra, uma república só de japonês, que era em outro bairro. Falei, galera, tô chegando pra ficar 1 semana aí. E começava a maratona de estudo, assim. Me ajudaram muito. Hoje são meus amigos até hoje. Mas ou são professores, ou estão como técnicos mesmo em empresas. Dificilmente estão em gestão. Justamente por causa dessa questão da comunicação, do relacionamento interpessoal. Que, cara, é uma habilidade crítica hoje em dia, né? Sim. E aí eu fico pensando, né, cara, será que o currículo da engenharia ele teria que ser modificado, alterado ou acrescentado para colocar essas habilidades aí mais, digamos, humanas? Eu digo que com certeza precisa disso. Porque, olha assim, hoje em dia, é extremamente importante você ter aquele desenvolvimento de habilidades técnicas, né? Mas o que você não consegue fazer hoje que não pode ser automatizado? Um software de computador, uma inteligência artificial. Obviamente você tem que ter uma pessoa para criticar o resultado daquilo, né? Você não vai confiar 100% na máquina, porque se você alimentar a máquina com informações ruins, você vai ter um resultado horroroso. Tem que configurar a partir do início. Exatamente, mas a parte que mais pega quando você está desenvolvendo um projeto, ainda mais, vamos pegar um cenário que foi onde nós começamos você trabalha hoje em dia e eu comecei a trabalhar também, que eram empresas multidisciplinares, né? Que você tinha todas as disciplinas de engenharia para executar um projeto. Então eu estou executando essa minha atividade aqui que vai impactar nessa outra atividade. Então eu tenho que me comunicar muito bem com essa pessoa, que qualquer decisão que eu tome aqui vai afetá-la e vice-versa. Qualquer decisão que ela tome vai me afetar. Eu sei fazer o meu cálculo e eu tenho certeza que ele também sabe fazer o cálculo dele. Mas se a gente fizer em 2 mundos completamente separados, a gente não vai chegar no objetivo comum. E isso é só essa troca. E o ambiente de faculdade, ele é muito bom para resolver a parte técnica. Você está lá, você vai ter suas aulas de física, de cálculo, de química, de resistência dos materiais, de eletromagnetismo, de fenômenos dos transportes, etc. Mas e a troca? E a experiência de, talvez, intensificar questões de trabalho em grupo, talvez grupos com etapas subsequentes para conseguir fazer, olha, beleza, você vai chegar num resultado e a partir daqui o outro grupo começa, porque aí você estimula justamente essa troca de informações e essa comunicação, que no final das contas é o que vai pegar quando o cara estiver lá na empresa desenvolvendo o projeto, né, onde ele vai ter que trocar com várias pessoas com problemas diferentes, até mesmo no âmbito pessoal, né? Com visões diferentes de mundo e o objetivo é um só. E a dificuldade é justamente essa. Então eu acho que o curso de engenharia ele pode incluir essa questão. Aliás, ele tem que incluir essas questões mais humanas. E é muito importante o que eles chamam hoje de soft skills, né? Então é a habilidade de uma comunicação, uma oratória, como é que chama aquele negócio que eu esqueci o nome completamente aqui agora, que inteligência emocional. Isso. Inteligência emocional. Isso. O exemplo que você me deu aí é justamente isso, é aquela pessoa que é extremamente inteligente. Eu tive colegas assim, que eram extremamente inteligentes e quando colocava a prova na frente dele, ele começava a tremer, não conseguia fazer a prova. Então, a nota era baixa porque ele não conseguia fazer a prova. Conseguia passar uma colinha, né? Isso aí. Eu sempre pedia, falei, caralho, velho.